já falamos isso aqui, até fora do podcast. Essa deve ser o quê? A 10ª pior atuação do Flamengo na temporada. Porque a cada vez que chega uma nova atuação ruim, a gente fala isso. Porque tá sempre sendo as piores. O Flamengo faz uma temporada pífia. Esse primeiro semestre do Flamengo conseguiu fazer com que as pessoas esquecessem que o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Um time que conquistou o Tri da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil no final do ano agora, 2022. Não foi há 5 anos atrás. Foi agora, sabe? Então, por que está acontecendo isso? Isso é culpa de quem? Sabe? São indignações plausíveis do torcedor. O que o Marcos Braz está fazendo no Flamengo atualmente? Vou trazer jogadores. Vai trazer jogador da Europa, de renome, gastando dinheiro, muito dinheiro. O Landim. Cara, eu ia falar um negócio, nem vou falar, mas o Landim... Calma. Enfim. Tô percebendo a tua voz o ódio. Calma. A gente percebe que tá se formando uma milícia ali no departamento de futebol do Flamengo. Isso que eu quero dizer. O Juan e o Fabinho estão aí fazendo o quê? Cabide de emprego, aquilo ali. Porque os caras estão no Flamengo recebendo salário e não fazem nada. São peças ali desnecessárias. E aí, de quem é a culpa? É dos jogadores? É do treinador? A culpa era do treinador, quando era o Vitor Pereira? Porque eu não tô vendo diferença nenhuma das atuações do Sampaoli. Jogou pra caramba contra o Fluminense. 0-0. Agora tá jogando a mesma coisa. Se você olhar um jogo do Vitor Pereira e esse jogo de ontem, você nem sabe de quem é quem tá treinando. Sim. Sabe? E são muitos problemas, cara, que deixam a gente triste, indignado. Pô, o Flamengo... Vou trazer um número aqui, posso? Vocês gostam que eu traga um número, né? Por favor. Claro, pai. Entre os times da Série A, nessa temporada de 2023, o Flamengo, ao lado do Bahia, é o time que mais sofreu os gols. Mais sofreu gols. 40 gols sofridos nesse primeiro semestre, ao lado do Bahia. Cara, como um time toma... Isso é como o Flamengo preocupante. toma 40 gols, um time com jogadores de renomes, sabe? Aí você vem, eu vou falar aqui... falaram aqui no chat, departamento médico. Cara, vou deixar até pro Arthur falar sobre o departamento médico, eu vou falar aqui. Eu vou trazer umas paradas aqui que eu anotei, que são indignações minhas. Por favor. Vou começar com o Vidal. Ontem foi aniversário do seu Vidal, né? Vocês viram? Deu presentinho pra todo mundo. Vidal, Parabéns, Vidal. parabéns, Vidal. Sabe qual é o presente que você tem que ganhar? Uma passagem, Vidal. Sabe pra onde? Nem vou dizer, Vidal, pra onde você tem que ir. Mas pra muito longe do Flamengo, Vidal. O que você tá fazendo no Flamengo, Vidal? Você tá fazendo o que no Flamengo, Vidal? Ganhando 1 milhão. Ganhando 1 milhão, Vidal. Tá jogando nada, irmão. Tá jogando nada. E outra coisa. Quando começa a titular, joga nada. Nunca é o primeiro a sair. Começa no banco, é o primeiro a entrar. Ô, Sampaoli, não tô entendendo. O Vidal só pode estar jantando com você, pra não dizer outra coisa. Eu acho que parece, tipo assim, de verdade mesmo. Parece que é um presente. Ontem, a titularidade do Vidal parecia um presente. Tipo, É presente. Tá jogando no Chile, a terra natal, onde é ídolo. onde é ídolo, então vamos dar essa moral pro Vidal. Cara, o Vidal entrou dormindo em campo, cara. Dormindo, irmão, dormindo. Se aquela bola, aquele recuo de cabeça, se o árbitro... Cara, aquilo ali foi tá ridículo. impedindo, se o cara ia sair de cara pro gol e, fatalmente faria o gol. Entendeu? Fatalmente faria o gol. Ou então, sei lá, seria puxado pelo Bolt, né? O Fabrício Bruno, o zagueiro mais rápido do planeta Terra. E aí poderia sofrer o pênalti, ou acarretar numa expulsão de algum zagueiro. Cara, bizarro. Outra coisa também que eu entendi é um jogo, tipo assim, o Flamengo jogando fora de casa, como não vem apresentando um bom futebol, poderia ser um jogo pro Flamengo entrar com 3 zagueiros, sabe? Liberar mais os alas. Principalmente o Varela, que tá voltando de lesão agora. Primeiro jogo dele como titular. Tá sendo titular porque o Wesley tá suspenso, né? Foi expulso no último jogo. E aí o São Paulo, num jogo que acreditávamos, né, que o Flamengo fosse com 3 zagueiros, o Flamengo vai com 2 zagueiros na linha de 4, na parte de trás. Mas tipo assim, se você vê ali durante o jogo, o Flamengo meio que tava com 3 zagueiros. O Felipe Luiz era um falso lateral esquerdo, né? Se você parar pra reparar. E o Varela jogando mais solto. Tanto é que no segundo tempo, quando ele tira o Felipe Luiz, ele faz ao contrário. Ele tirou o Varela também. Ele põe o Ayrton Lucas mais espetado e deixa o Fabrício Bruno como terceiro zagueiro ali, ao lado do Davi Luiz e Léo Pereira, sabe? Ele tentou meio que espelhar, fazer ao contrário. Mas enfim. Mas eu entendi o seu ponto.
Mas voltando, você falou de zagueiro, Davi Luiz, irmão. Davi Luiz vai ter seu contrato renovado com o Flamengo. Ia falar isso agora. Vai ter Vamos seu renovar. contrato renovado. Até o final de 2024. Aí me diz pra quê vai renovar o contrato de Davi Luiz? Tem necessidade disso? Tá jogando bola pra isso? Pra renovar contrato? Jogou bola pra isso desde que chegou no Flamengo, Davi Luiz? Enfim. Gerson. Veio de férias pro Flamengo, né, o Gerson? Veio de férias, ficar aqui no Rio, curtir uma praia, curtir a família. Porque só pode, porque futebol, Gerson tá jogando futebol. Ah, não, voltou a ter boas atuações de São Paulo jogando mais adiantado. Merda nenhuma! E ontem veio querer cavar uma falta daquelas ali na entrada da área, no lance do gol do Nublense. Tinha necessidade disso nesse lance? Enfim. Cebolinha, chegou aqui o Cebolinha. Cebolinha, vou falar igual o torcedor fez lá no aeroporto. Volta pro Grêmio, Cebolinha, volta pro Benfica. Cebolinha tá se adaptando. Se adaptando, vai se adaptar quando? Vai ficar até 2030 se adaptando? Não, vamos ter calma, tá se adaptando. Vai ser o novo Vitinho. Vai ser o novo Vitinho. E não foi barato. Não foi barato. Thiago Maia. A cada passe errado do Thiago Maia, ele perde mais um fio de cabelo. Por isso tá daquele jeito. Uma praga o Thiago Maia jogando no meio campo do Flamengo. Uma draga. Cara, e você para pra ver esses jogadores que eu tô falando. Não tô falando de jogadores que vieram do 15 de Piracicaba da Série D, pô. São jogadores que vieram da Europa. Jogadores que a gente sabe que tem futebol. Mas o que tá acontecendo com esses caras no Flamengo? Qual é o motivo? Sabe? E se não acha motivo, manda embora. Tá jogando nada? Vai embora, traz outro. Vamos recomeçar. Sabe? É inadmissível um time, uma folha salarial dessa, um capital desse. Cara, é bizarro. E o Marinho tá fazendo o que no Flamengo ainda? Nem entrou ontem, mas vai entrar nesse bolo aí também que tá no elenco, pô. Fazendo o que ali no Flamengo? Gabigol. Ah, ele tenta. Ele tenta. Fez um gol ontem, maior artilheiro brasileiro da Libertadores, mas só isso não basta, Gabigol. Você tem que ser um líder, você tem que ser um exemplo. E você não tá passando isso. Você não passa essa imagem pra torcida. O Pedro. Ai, nossa, coitado do Pedro, não recebe bola. Tá morto o Pedro. Tava sendo o melhor jogador do Flamengo aí, junto com o Ayrton Lucas. Mas depois jogou o Sampaoli, não sei o que tá acontecendo. Será que não bateu? Cara, tá difícil. eu acho que você tá um pouco... Pô, eu acho que tá muito exaltado, mano. Eu acho que, tipo assim... Eu quero terminar meu raciocínio, posso? Não, perfeito. Eu só acho que, tipo assim, tem jogador que tá entrando nesse bolo que nem tinha que entrar, na minha opinião. Vai ter mais aqui ainda. Tá. Tem o Pablo também, que nem tem jogado, mas pode entrar nesse bolo também, tá ali recebendo pra fazer nada. E quando entra também compromete. E eu vou finalizar com um aqui. Podem me bater, podem me xingar, fica à vontade, eu tô aqui pra isso. Acho que eu até sei quem você vai falar. Irmão, O o que 14? tá acontecendo com o número 14 do Flamengo, Arrascaeta? Sabia, O que tá velho. acontecendo com você, Arrascaeta? Você desistiu de ser jogador de futebol? Você não quer ser atleta? É uma semana, tá machucado, já não vai jogar contra o Cruzeiro de novo, tá sendo reavaliado. Vai voltar a jogar quando? Cara, não, mano. Vou me defender dele Eu agora. quero defender meu raciocínio. Posso terminar meu Não, raciocínio? não vai terminar, pô. Quero Tá terminar errado. meu raciocínio. Isso aí não é Não, culpa eu não- do jogador, isso Cara, é culpa da diretoria, irmão. Tá, tudo bem, mas eu quero terminar meu Porque raciocínio. botou o Você cara. pode falar o que quiser, eu quero terminar de falar aqui o Não, pô, Arrascaeta. vou deixar. Eu vou terminar de falar do Arrascaeta. Vou deixar daí, sabe por quê? Porque isso não é culpa do cara. O cara tá vindo de uma lesão crônica, inflamação desde o ano passado, e a diretoria força o cara, e você queria ver o cara em campo. Quando eu falei, Tudo bem. não, mas você tá errado. Mas Quando eu eu vou falei, terminar de falar quando você terminar. quando eu falei no começo do ano, que ele tinha que ser poupado, eu falei isso no grupo. Você falou, não, mas são jogos importantes, mundial, e não sei o que lá. Agora tá aí, o cara com uma inflamação, uma lesão crônica, foi utilizado, forçado até o final, até a última gota, e agora quando ele tem tempo pra se recuperar, não consegue se recuperar com êxito por conta desse problema crônico, pô. Claro, pô. Qual foi o problema Claro, do pô. Ronaldo? Qual foi o problema do Ronaldo? Que o Ronaldo já falou isso em podcasts e tudo mais. Caramba, se eu tivesse as tecnologias de hoje fossem nos tempos anteriores, eu pouparia mais meu corpo e eu conseguiria jogar em alto nível. O problema do Ronaldo da lesão foi porque ele foi até a última gota, como foi o Arrascaeta, jogando no esforço, jogando lesionado, às vezes tendo boas partidas, às vezes não. E agora não tem como cobrar do cara algo bom, sendo que ele foi exposto
pela diretoria, pelo departamento médico. Eu acho que o Arrascaeta, nesse caso aí, ele não tem que ser cobrado. Eu acho que o Arrascaeta é vítima nesse caso. Quer cobrar? Cobre o Tanuri, cobre o Marcos Braz, cobre o técnico, mas agora o que o atleta tem culpa? De se esforçar, mesmo lesionado, pra estar em campo, pô? Pra mim isso não faz sentido, pô. Posso terminar de falar? Termina, pô, mas teu argumento tá... Pra mim não faz sentido. Beleza. Então vamos lá, Arrascaeta. Vamos se recuperar. Porque agora você quer saber de fazer bolo. Quer saber do programa da Ana Maria Braga. Quer abrir doceria. Isso que você quer fazer, pô. Eu não acho que você está errado, Vinícius. Você tem total razão. O departamento médico do Flamengo é o maior culpado, sim. É o maior culpado, sim. Você não tá errado, pô. Eu não tô dizendo que você tá errado. Cara, o LF tá Você coringando, mas tudo velho. Tudo bem, você falou uma coisa que até discordo em parte de você. Eu concordei com você na época do Arrascaeta ser poupado no Carioca, que foi desnecessária a atuação dele. Mas no Mundial não dava pra você poupar um jogador como Arrascaeta. Como você vai jogar o Mundial sem Arrascaeta? Então, essa parte aí eu acho que eu discordo de você. Acho não, tenho certeza que eu discordo. Mas enfim, muita coisa tem que ser revista no Flamengo. A situação tá ficando crítica, estamos chegando na metade do ano, tem janela aí. Acho que é um momento de reformulação. Eu não acho que reformulação total. Tem jogadores ali que... Pô, tu falou o elenco todo, pô. Como que vai ser reformulação total, Pô. pô? Falou do Ah, Pedro, mas olha só. do Arrascaeta. Ah, mas você viu falando que o Pedro tem que ir embora? Você viu falando que o Gabigol tem que ir embora? Eu não falei isso. Pô. Mas eu não falei que tem que ir embora. Quem tem que ir embora, eu falei, vai embora. Eu falei, Vidal, vai embora. Davi Luiz, vai embora. Mas você não viu eu falando, Pedro, vai embora do Flamengo. Pedro, Gabigol vai embora do Flamengo. Eu não falei isso. Eu tô criticando as atuações deles. Os jogadores que eu quero que vão embora, eu já falei. Os jogadores eu tô criticando atuações. Não tô falando que é pra ir embora. Quem que vai embora? Quem que quer que vai embora? Eu já citei vários. Quer que eu faça a listinha também, pô? Eu queria listinha. Faz a tua barca aí e calma. Papo reto. Faz a Queria tua tua barca e vai beber uma água. Agora vai, mano. Vai, Arthur. Pelo amor de Deus. Moleque Cara, tá doente. Olha só, o LF, ele Não tá posso ter coringando. opinião no programa. Não, cara, cadê a tua barca? A gente tá esperando. Ele tá em silêncio. Você não quer que eu faça a minha barca? Claro, pô. Então calma, vou fazer minha barca, pô. Não, eu posso começar De meu cabeça, raciocínio. freestyle? Não, posso começar meu raciocínio pra tu ir anotando? Não, vai, pode ir. Porque, beleza, olha só. Tô sendo oprimido no programa. Que Não. isso? Que isso, cara? Tá com síndrome de inferioridade, pô. Cara, eu tô falando, esse moleque, ele tá coringando, velho. Ele tá ficando maluco, pô. Mas olha só. Pô, como que eu vou vir aqui falar alguma coisa depois desse show que o LF deu aqui? Porque isso foi um show, né? Tipo assim, eu tava tendo crise de riso, mano. Eu até mutei meu microfone. Mas, cara, a questão é a seguinte pra mim. O Flamengo teve uma atuação assustadora diante do Nublense. Mas assustadora no mau sentido, evidentemente. Cara, eu posso afirmar aqui com tranquilidade que a gente assistiu a uma das piores partidas dessa geração do Flamengo. E pra mim, disparado, a pior partida sob o comando do São Paulo. O Flamengo não conseguiu vencer de um time que, verdade seja dita, é praticamente amador. Um time que não conseguiu, apesar de estar jogando em casa, colocar o jogo no seu próprio estádio, porque não tinha condições. O jogo teve que ser mudado de estádio. Cara, eu acho que é um sintoma... Não fala de estádio, daqui a pouco aparece o Landinho e o Braz falando que vão fazer estádio pro Flamengo. É sempre assim quando o time tá mal. Na crise sempre aparece esse papo de estádio. Mas eu acho que um sintoma desse Flamengo que a gente pode perceber muito bem nessa partida é que o time foi previsível. O time foi lento e, sobretudo, sonolento e cansativo. Você assiste a partida do Flamengo, principalmente essa contra o Nublense, que isso ficou muito claro. Cara, te dá sono. Não é um... Não, dá vontade de dormir, pô. Claro, e vendo o Flamengo fazer isso com um investimento tão grande, com jogadores de renome, um time que realmente está ali para disputar e ser o protagonista. É um time que hoje em dia não entrega nada. O Flamengo escancarou mais uma vez a sua dependência em relação ao Arrascaeta, que, como o LF bem disse, vem sofrendo com problemas físicos de novo. E aí o que acontece? Quando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, por exemplo, não estão disponíveis, o time se viu obrigado a entrar com Gerson, Thiago Maia e Vidal na criação do time. Isso não existe. Nenhum desses três jogadores que eu citei aqui agora tem capacidade de comandar uma criação. Principalmente o Arturo Vidal, que, como o LF bem citou aqui, fez uma partida tenebrosa, cara. Cadê aquele Vidal que a gente contratou? Não que ele tenha apresentado um nível bom no Flamengo, tá? Não, longe disso. Pô, ele nunca chegou. Mas quando a gente contrata um jogador experiente da Europa, que apesar da idade, né, a gente imagina que ele ainda possa oferecer alguma coisa, que ele ainda tem algo pra
pra oferecer ali ao Flamengo, o Vidal não tem. O LF fala muito bem disso, que o Vidal não é jogador pra você colocar pra mudar a partida. O Vidal é jogador de jogo ganho. O jogo tá ganho, coloca o Vidal que ele vai segurar uma bola, que ele vai às vezes, acalmar um pouco o meio campo porque ele é experiente. Ele não é jogador pra você entrar querendo vencer um jogo. Só que a questão é que o Flamengo não entrou pra vencer esse jogo. O Flamengo teve uma atuação de time que entra pra não perder. O Flamengo não conseguiu atacar, não conseguiu criar. O time simplesmente não teve força pra ferir o Ñublense, que, como o Vini disse no começo, fez sua primeira participação na história da Libertadores. A gente tá falando de um confronto de um time estreante contra um time tricampeão da Libertadores. E a sensação que fica é que o Ñublense vai sair de campo com aquela sensação de, porra, dava pra ter vencido. A gente, apesar do empate, saiu derrotado, porque era pra gente ter vencido dos caras, principalmente no segundo tempo. Ficou escancarado que o Flamengo não teve força e que o Ñublense estava melhor na partida. Por quê? Desculpa, a gente tá aqui falando do ataque do Flamengo, que os jogadores não conseguem resolver e que a criação é fraca, mas o sistema defensivo do Flamengo é extremamente frágil. O segundo gol da partida e o gol que o Flamengo tomou no final é gol de fim de pelada, cara. Aquele gol que tá todo mundo cansado, que a bola vai batendo, rebatendo, o Gerson tentando cavar uma falta, o zagueiro olhando, o time inteiro do Flamengo que tava ali naquela região. Ajoelhando. Então, e cara... 6 pessoas dentro da área, cara. 6 pessoas, 3 ao redor dele. Vidal, Thiago Maia e Gerson. Gerson tentou cavar a falta, se jogou, depois de maneira levantou, ridícula. E Thiago Maia e Vidal olhando, sabe? Olhando. A última linha da zaga, olhando. O cara passou como quis, cara. Bizarro. Não, O Ayrton péssimo. Lucas entrou mal também ontem. E aí, ó, o que o Maurício fala aqui no chat e o departamento médico é outro ponto a ser tocado, a condição física dos jogadores. O Flamengo nessa partida teve que entrar com o Felipe Luiz na lateral porque o Ayrton Lucas não consegue jogar, o Ayrton Lucas tá morto. E aí, como reserva dele, você tem o Felipe Luiz que não joga há trilhões de anos, que também tá morto. Aí, pra depois disso, na entrevista, o Sampaoli chegar e falar sobre a intensidade do elenco, intensidade dos jogadores. Mas como que o Sampaoli quer cobrar a intensidade do elenco, sendo que boa parte dele já tá desgastada fisicamente? E a gente ainda tá em maio, a gente ainda tá na fase de grupos da Copa Libertadores. A gente não tá na fase de mata-mata, a gente não tá na fase aguda, a gente não tá nem na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time do Flamengo já tá desmantelado fisicamente. Esse time do Flamengo parece o time que chegou na final da Libertadores 2021 contra o Palmeiras. Todo mundo quebrado. O Arrascaeta se arrastando em campo, não conseguia jogar. O time perdeu muito aquela partida por conta do físico também. E eu posso estar sendo exagerado, posso estar sendo emocionado aqui no sentido negativo da palavra, mas hoje, com o futebol que o Flamengo apresenta, o time não é favorito a nada que disputa em 2023. Eu acho que o time tá muito mais próximo de terminar o ano sem conquistar nada do que ter mais uma temporada com títulos. O Flamengo pode vencer, porque é futebol. Tudo pode acontecer, mas com esse nível de futebol, não é favorito em nada. E muito disso, ou 100% disso, passa pela diretoria de novo. Falta de planejamento mais uma vez. A gente vê o Dorival, sendo demitido, e olha o trabalho que ele tá fazendo no São Paulo. Por que o Dorival foi mandado embora? Por que trouxeram o Vitor Pereira? Por que trouxeram o Sampaoli? A gente já tinha visto com o Paulo Souza que esse estilo não dava certo no Flamengo. Trouxeram o Vitor Pereira que não deu certo. O Sampaoli vai estar no comando agora, não tá dando certo. Ele vai ser mantido. O Flamengo vai ter que trocar os pneus com o carro andando de novo no meio da temporada. O Flamengo vai ter que mudar de treinador pela 3ª vez no ano. Pra finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Luxemburgo, no Corinthians, ele pediu pra ser avaliado depois de 10 jogos no comando, tá? Na partida contra o Ñublense, o Sampaoli chegou a 10 jogos pelo Flamengo. Até o momento são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 21 gols marcados e 12 sofridos. Isso dá 56% de aproveitamento. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é: o Flamengo do Jorge Sampaoli até o momento tá aprovado? O Sampaoli tá aprovado no comando do time? Ah, cara, na minha opinião ainda não. Acho que ele tem que ajustar muita coisa ainda. Acho que nesse momento ainda não dá pra dizer se vai dar certo ou não o trabalho dele, mas não tá do jeito que a torcida esperava e nem do jeito que tem que ser. Exato. Cara, tipo assim, por exemplo, tem muitas coisas que afetam isso. Tem em relação a o departamento médico, que você vê que tem muitos problemas com lesões. Também tem aquela... No final do ano passado, os 50 dias de férias, sabe, pros jogadores. E, tipo, cara,
Ah, beleza, 50 dias de férias porque foi até a reta final da Copa do Brasil e da Libertadores, conquistaram 2 títulos e tal. Mas, pô, cara, 50 dias de férias é muito tempo, sabe? Muito tempo mesmo para um jogador não fazer um regenerativo, não treinar com bola. Obviamente que vai brincar com uma bola e tal, mas a maioria tira para descansar. Então, acho que isso começou errado, né? Desde o final do ano passado, podemos dizer assim. Tipo assim, é um problema que vem se trazendo desde lá de trás a verdade é que o Sampaoli pegou esse elenco, né, do Flamengo, né, pegou um carro, né, ele tem que trocar o pneu do carro, o pneu tá furado, ele tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. A verdade é essa. E ele, tipo assim, na minha opinião, não vem dando certo, por mais que tenha essas vitórias aí que o Arthur disse, porém fica complicado pro Sampaoli, porque já começou a receber seus primeiros gritos de burro contra o Corinthians, né? Na partida anterior que É, venceu. mas aí foi porque a torcida não soube, porque tirou o Pulgar, mas ele saiu machucado, né? A torcida no estádio não sabia o motivo da Mas, saída do Pulgar. pô, mas sendo sincero, cara, eu acho que já era um grito que tava entalado e eles só estavam esperando uma oportunidade pra poder gritar isso, sabe? Justo, 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 Sim. entendi. A sensação que fica é essa, sabe? Qualquer substituição que ele fizesse ali que não fosse muito de acordo com a opinião da torcida, ele seria chamado de burro. E se o Flamengo perdesse a partida, ele também seria. Talvez até se empatasse, ele seria chamado de burro, sabe? Então isso aí reflete muito que a torcida tá perdendo a paciência. E o Flamengo, cara, tem que correr atrás agora do prejuízo, tá se colocando numa situação muito difícil. Flamengo que pega o Cruzeiro no dia 27, às 6h30 da noite. Partida difícil aí, como a LF já trouxe a informação. Provavelmente será mais uma partida que o Arrascaeta não vai jogar. E a partida decisiva, pra mim, na minha opinião, do Flamengo é no dia 8 de junho, às 9 horas da noite, Flamengo e Racing no Maracanã. E eu acho que é a partida que vai decidir qual será o rumo do Flamengo na Libertadores, porque no outro lado vai ter Alcas e Nublense, e se o Flamengo perder o jogo e no jogo entre Alcas e Nublense tiver um time vitorioso, o Flamengo perde a segunda colocação, cai para terceiro lugar e se complica ainda mais na Libertadores da América. E aí, Cara, Arthur, o que você tem a me dizer? não, eu acho que a temporada do Flamengo, Vini, sendo bem sincera, passa muito por dois jogos. Esse que você falou, do Racing, e esse que o chat trouxe aí, contra o Fluminense no jogo de volta da Copa do Brasil. Se o Flamengo tropeçar contra o Fluminense e eventualmente perder a classificação e também tropeçar na Copa Libertadores, eu acho que a temporada do Flamengo acaba, tá? Eu acho que a temporada do Flamengo não é que fica complicada ou que pode ter uma mancha. Não, a temporada do Flamengo acaba. Porque a gente tá falando de um time que na temporada passada foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Uma campanha invicta na Libertadores com o Dorival Júnior. Um aproveitamento de mais de 80%. Se eu não me engano, é o segundo melhor aproveitamento da Copa Libertadores. E o time que fica na frente era na época que já entrava na semifinal. Então, assim, a comparação é muito diferente do formato, né? Óbvio. E aí, cara, a gente vê um time que, atual campeão da Libertadores, caindo nas oitavas da Copa do Brasil, nem passando pro mata-mata da Libertadores. Eu acho que a temporada do Flamengo acaba e eu digo aqui, se essas contratações que estão falando realmente vierem, o De La Cruz, estão falando de mais de um monte de gente, do Alan, do Atlético Mineiro, será que essas contratações vão ser o suficiente para conseguir mudar a temporada do Flamengo? Porque se essas contratações chegarem e o Flamengo já tiver afundado, igual a gente tá falando aqui, pra que elas vão servir? E tipo, os jogadores que estão há 4 anos no time não estão conseguindo passar por essa fase ruim, imagina um jogador que acaba de chegar no Flamengo, porque, cara, não tem jeito. Claro. Jogar no Flamengo é diferente, cara, a cobrança é diferente. Não, e aí o tempo pro jogador se adaptar. Aí o treinador vai querer, tem que se adaptar também porque não tá 100% adaptado no clube. Aí, caramba, sequência de resultado negativo. Tira o Sampaoli, traz outro treinador, já tem que pagar mais uma multa com jogadores novos, uma reformulação toda no elenco no meio da temporada. Eu acho que a temporada do Flamengo tá se encaminhando pra ser, sendo bem sincero aqui, uma temporada vergonhosa, tá? Eu não consigo enxergar o Flamengo brigando por nenhum título, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é pontos corridos. O time tem que ter constância pra ser campeão. E o Flamengo hoje, possivelmente, é o time mais inconstante do Brasil. Complicado. Concordo. Cadê a barca, LF? Eu quero ver tua barca. Eu quero a barca. Pra fechar? Pra fechar, Flamengo.
No Cara, eu gol, montei. goleiro, quem? Não, na minha barca no gol tem o Neneca. Tá. Só. Santos não. Acredito, Eu acho. Acredito, é um bom goleiro, cara. Santos é um goleiro, Goleiro. pô, campeão olímpico, tem um currículo de 2 Copas do Brasil já, uma pelo Flamengo, uma no Atlético, campeão sul-americano. É um bom goleiro, sim, o Santos. E na defesa, na parte defensiva? Na defesa, é onde está o maior número de jogadores aqui da minha barca, tá, galera? Imaginável. Davi Luiz, pra começar. Ah, e essa barca, não tô dizendo que é pra sair todo mundo agora nessa janela. Tô falando no final da temporada. Pode ser Tá. que alguns saiam agora, mas eu diria que é uma barca a longo prazo, pensando já no final da temporada, tá? Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio, os zagueiros, pra mim, que já passaram o tempo de sair do Flamengo. Lateral esquerdo, o Felipe Luiz, que naturalmente já vai se aposentar no final da temporada. Tudo indica, né? Tudo indica. Aí vem pro meio campo o Vidal. Eu acho que o Thiago Maia é muito contestado, mas eu acredito ainda que o Thiago Maia... Pô, dá pra ter um choque de realidade nele, porque não é possível ele esquecer o bom futebol dele. É um bom jogador ali pra compor o elenco. Sim. Acho que pode ser que chegue um jogador ali melhor que ele na posição, mas eu manteria ele no elenco ainda, tá? Na minha opinião. E mais à frente o Marinho. Marinho já deu. E aí temos aqui que eu botei mais 2, que são os dá pra pensar. São os Entendi. dá pra pensar que, pô, são jogadores que, se chegar uma oferta, valeu, irmão, tá ligado? Sim, beleza. Que é o Everton Cebolinha e o Bruno Henrique. Bruno Henrique, pô, grande ídolo nosso, da torcida do Flamengo, mas, pô, vamos saber se ele vai voltar ou não. Ganha um salário alto, nos maiores salários do elenco. Então acho que ele entra na mente do dá pra pensar junto com o Cebolinha. E essa é a minha barca. O chat aqui discordando do Thiago Maia. Mas, irmão, como eu disse, é a minha barca, então é isso. Certo, irmão. Tá, beleza, justo. Não achei nenhum absurdo não, sendo bem sincero, tá? Não achei nenhum absurdo não. Ah, é uma barca normal. É uma boa barca. Mas ó, acho que já tá bom de falar de Flamengo.